Olá, concurseira, tudo bem com você? Espero que sim. Para você que não me conhece, sou o professor Gabriel Velasco do IASE, o Instituto Aprendendo do Zero. Quem somos? Nós trabalhamos apenas com leis municipais de todo o país. Tá? Aqui no canal você vai encontrar concursos de Minas, de São Paulo, Rio, Bahia e outros estados que nós estamos expandindo aí o nosso material de ensino. Nós trabalhamos com lei orgânica, estatuto do servidor, regimento, né, jurídico do servidor e dos municípios, também código de postura e outras leis municipais. Tá? O IAS é o Instituto Aprendendo do Zero. A nossa motivação é fazer você aprender mais um pouco, se familiarizar mais com as leis municipais que são cobradas em concursos públicos, ok? Bom, antes de nós começarmos a aula, efetivamente, eu te convido a assistir bem as notificações dos conteúdos, aulas e outras coisas que foram lançadas aqui no canal. Também curta o nosso conteúdo, que você vai nos ajudar pra caramba. Vai lá, ó, na mãozinha, no joinha, já ativa aí, aperta o joinha e também, dentro do possível, compartilha o nosso conteúdo que você vai nos ajudar pra caramba, tá? Nossa aula é sobre a lei orgânica da Prefeitura de Divinópolis, em Minas Gerais. É a nossa primeira aula. Tá? O concurso aí vai oferecer um ótimo número de vagas, são 1.426 vagas, distribuídas nos níveis fundamental, médio, técnico e superior. As provas estão previstas para os dias 13 e 20 de outubro, então dá para você se preparar. Validade do concurso de 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período a critério da administração, ok? Então, vem comigo. Antes de nós começarmos também, vai aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo o audiobook, tá? Vou te explicar como funciona a nossa aula, nosso curso, para você entender. Nós vamos dar o curso de Lei Orgânica de Divinópolis e de Estatuto dos Servidores também de Divinópolis. Aqui, a aula que você terá comigo é uma aula, não é um resumo também, tá? Mas é uma aula que eu não passo por todos os artigos, parágrafos, incisos, tá, da lei. Eu pego aqueles pontos mais relevantes que a gente nota aí que as bancas cobram, contextualizo, comento com você, faço uma explicação, uma explanação. Tá? A intenção aqui não é a gente se aprofundar, até porque demandaria de mais tempo, e seria outro tipo de concurso. Concurso municipal, geralmente, ele não demanda de um aprofundamento maior, mas demanda, sim, de um conhecimento da lei orgânica, do estatuto, para você efetivamente concorrer à vaga. Tá legal? Porque quando você negligencia esse tipo de conteúdo, você está fadado ao fracasso, porque uma questão certa te joga lá em cima, uma errada te deixa até fora do concurso. Tá? Então aqui eu vou passar pelos pontos mais relevantes, vou chamar a atenção sua de alguns pontos para você fazer as suas anotações, mas no audiobook que já está aqui na descrição do vídeo, tá? Você terá acesso à lei de forma integral, que aí você poderá ouvir indo para o trabalho, tá? Na sua casa, nos seus afazeres, na academia, no trânsito, enfim. Aí você poderá ouvir a lei toda, ok? Então, essa é a explicação para você entender. Ah, tá aí, eu vou lançar aqui um vídeo de questões. No final de cada aula a gente faz uma questão para você, para te ajudar a fixar o conteúdo, tá? Bom, deixa eu te explicar um pouco aqui o que é uma lei orgânica, tá? A lei orgânica, ela é a lei máxima do município, tá? Ela é conhecida como uma lei genérica. Por quê? Ela é pautada na Constituição Federal e na lei do Estado, aí no caso, no Estado de Minas Gerais. A lei orgânica tem a intenção, o propósito de complementar, tá, as leis maiores com as peculiaridades, as particularidades do município. Tá? Existem municípios até limítrofes, aí, vizinhos, né? Limítrofes a Divinópolis, que demandam de coisas diferentes do que Divinópolis demanda. Ela tem, o município ela tem a particularidade, a peculiaridade dele. Então, a lei orgânica, ela vem exatamente, tá,
para dar uma ajustada aí naquilo que é do município, naquilo que é a população, a municipalidade daquele determinado município ali precisa, ok? Então, explicado isso, vamos dar uma leitura aí no que é chamado de preâmbulo, que é da Lei Orgânica do município de Divinópolis. Nós, representantes do povo de Divinópolis, tá? Quem são nós? São aqueles que nós elegemos, ok? De uma forma indireta. Aí ele está falando vereadores, tá? Enfim, reunidos na Câmara Municipal, animados pelo compromisso de promover a liberdade, a igualdade, o desenvolvimento, a segurança, a justiça e o bem-estar de todos, promulgamos, sob a proteção do Divino Espírito Santo, a seguinte lei orgânica do município de Divinópolis. Tá? Então, efetivamente, agora nós vamos entrar no estudo da lei orgânica. Bom, título 1, disposições preliminares. O artigo 1º ele diz o seguinte: o município de Divinópolis integra com autonomia político, administrativa e financeira o Estado de Minas Gerais e a República Federativa do Brasil. É isso mesmo. Cada município ele tem a sua autonomia, tá? Na parte política, como isso funciona? Tem pessoas que acham que o presidente ele é chefe do governador e o governador é chefe dos prefeitos. Não é. Tá? A União tem a sua autonomia, o Estado a sua autonomia, assim como os estados, assim como o município. Ok? Então, o município ele não é subordinado ao Estado nem à União. Por isso que ele tem autonomia política, também administrativa, que é a forma de administração do município, também financeira. Ele tem os impostos próprios, tá? E outros que vêm aí até mesmo de alguma participação do Estado, da União, enfim, que nós vamos ver, comentar mais à frente, tá bom? Parágrafo único. O município se organiza e se rege por esta lei orgânica e pelas demais leis que adotar. Observados os princípios constitucionais, aí tá, da República e do Estado, exatamente o que eu falei, tá? Dessas leis que são da União e do Estado. Artigo 2º, a sede do município é a sede de Divinópolis, tá? Então dá o nome à sede, a cidade de Divinópolis. Artigo 3º, todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente, tá? E por alguns mecanismos, como, por exemplo, aí a gente pode falar de plebiscito, referendo, tá? Ou por meio de representantes por ele eleitos, pelo povo eleitos. Tá? Então tem um pleito eleitoral aí que a gente elege. E a gente vai falar disso aí, ó, parágrafo 1º, soberania popular exercida, então, ó, indiretamente pelo prefeito, pelos vereadores, todos eleitos em sufrágio universal e pelo voto direto, que é lá o dia das eleições, as urnas que nós vamos, tá? Diretamente nos termos da lei e em especial mediante. Aí a gente vai dar uma olhada aí, mas eu já até comentei alguns com vocês, mas tem lá, ó, diretamente, iniciativa popular, na proposição de leis de interesse local, incluindo emendas à lei orgânica do município. Então já fica a dica aí, ó, que pode a lei orgânica ser emendada por iniciativa popular. Já é um bizu que eu deixo aqui. Plebiscito convocado pela Câmara na forma como indicar a lei nos termos do regimento interno. Tá? Outra coisa que eu chamo a atenção, e nós vamos ver lá em responsabilidades ou competências privativas da Câmara, uma delas é convocar plebiscito e referendo, tá? Ou, perdão, convocar o plebiscito. Tá? Mas nós vamos ver à frente também. Referendo autorizado pela Câmara, então ela aí, nesse caso, ela autoriza, tá? O referendo nos termos do respectivo regimento interno e quando o indicar a lei, fiscalização dos atos e decisões do governo municipal, bem como da prestação de serviços públicos, inclusive quando outorgados a concessionários, ok? Então, isso aí, nós estamos falando aí, ó, de uma atuação direta, tá? Da população. Acesso aos documentos públicos em geral e, segundo, regulamentação em lei especial.
Participação nas audiências públicas promovidas por qualquer dos poderes do município. Nós vamos ver que o município é integrado por 2 poderes apenas, não existe um terceiro, tá? Vamos falar à frente, conforme disposto, respectivamente, na lei ou no regimento interno. Parágrafo 2º. Qualquer cidadão, partido político, associação, sindicato ou entidade civil regularmente constituídos são parte legítima para denunciar à Câmara, ao Ministério Público ou ao Tribunal de Contas atos e decisões de qualquer dos poderes do município que atentem contra. Vamos dar uma olhada aí, mas antes, tá? Fiquem atentos a qualquer cidadão, partido político, associação, sindicato ou entidade civil, tá? Tem legitimidade para fazer denúncia à Câmara, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, falando especificamente de que, decisões constitucionais e de leis, princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e ainda os da razoabilidade e transparência, também o patrimônio público e os interesses legítimos, coletivos ou difusos. Tá? Vê que está relacionado exatamente com a atuação da população, tá? de sindicatos, enfim, tá? Associações, beleza? Parágrafo 3º. Poderá a Câmara Municipal, antes de iniciado o respectivo processo de discussão e votação, convocar plebiscito para efeito de manifestação popular antecipada sobre matérias que envolvam. Tá rapidinho aqui, pessoal. Plebiscito não confunda com referendo. O plebiscito, como diz aqui o parágrafo 3º, ele é antes, tá, da matéria ser decidida. Beleza? Diferente do referendo, que nós vamos comentar também. Então, olha lá. Que envolver obras e serviços de grande vulto, de que decorra considerável endividamento, que impliquem em alteração substancial da cidade, especialmente nos seus aspectos urbanísticos, ou que possam comprometer seu patrimônio histórico-cultural, também projetos de qualquer natureza cuja execução possa comprometer o meio ambiente ecologicamente equilibrado e oferecer riscos à saudável qualidade de vida dos munícipes, discussão sobre normas inseridas no plano diretor, tá? Plano diretor aí, ele norteia o município, tá, pessoal? Na organização do município e nos códigos de obras e de posturas municipais. Parágrafo 4º. Quando se tratar de interesse específico no âmbito de bairro ou distrito, bem específico, naquela localidade, a iniciativa popular poderá ser tomada por 5% dos eleitores inscritos ali domiciliados na forma da lei. Então, preste atenção aqui num ponto, tá? Que esse percentual de 5% ele está se referindo a eleitores, não é a moradores, habitantes, munícipes, não. Tá? Então, cuidado com isso daí, 5% aí. Quando tratar de interesse específico de bairro ou distrito, a iniciativa é de 5% dos eleitores ali domiciliados. Beleza? Artigo 4º, constitui objetivos fundamentais do município, além dos previstos na Constituição do Estado, construir uma sociedade livre, justa e solidária, promover o bem comum a todos os munícipes e erradicar a pobreza, o analfabetismo e a marginalização. Tá? Então, isso daqui são objetivos fundamentais, tanto que eles começam aí com verbo. Tá? Então, guarda esse rolzinho aí desses objetivos. É lógico, se a gente pegar a Constituição, ali tem mais. Tá? Tem lá pluralismo político, enfim, tem outras coisas, mas aqui são esses 3 que eles colocaram como objetivos fundamentais do município. Então, guarda esse rolzinho aí. Artigo 5º, outro ponto importante que é cobrado em prova, é um artigo pequeno, ok? Mas você deve guardar, que fala sobre os símbolos do município. Tá? Então, os símbolos do município de Divinópolis são a bandeira, o hino e o brasão. Tá? Não esqueçam disso aí, porque pode cair na prova de vocês. BHB.
bandeira, hino e brasão. Título 2 dos direitos e garantias fundamentais, tá? Vamos dar uma olhadinha aí. Para contextualizar aqui rapidamente, quando a gente fala de direitos e garantias fundamentais, nós estamos falando basicamente de normas jurídicas que protegem os cidadãos, tá, da atuação do Estado falando como governo, e vem assegurar o mínimo necessário para que os cidadãos, ok, possam viver dignamente em sociedade. Então, isso aí, basicamente, que a gente fala de direitos e garantias fundamentais. Artigo 6º, tá? Vem comigo. O município assegura em seu território, nos limites de sua competência, os direitos e garantias fundamentais que as constituições da República do Estado confere aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Artigo 7º diz que todos têm o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, seu interesse próprio, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo de 15 dias. É lógico aí, ressalvadas informações sigilosas, informações que devem ser guardadas, tá? Fora essas, o município, ou melhor, todos têm direito de, junto aos órgãos, receber essas informações e o prazo é de 15 dias. Artigo 9º, ao município é vedado estabelecer, ou seja, o município não pode estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei, a colaboração quando for de interesse público. Isso aqui porque nós temos que lembrar que o Estado é laico, tá? O Estado ele não deve tender para nenhum tipo de religião, mas tem que respeitar todas. Recusar fé aos documentos públicos, tá? Por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, tirei minha habilitação no Rio de Janeiro, tá? E a minha habilitação, a minha CNH é um documento público, ok? Mas quem vai dar fé a esse documento quando eu estiver, aí, por exemplo, for aí no município requerer uma documentação, por exemplo, tá? É o município, é quem está representando o município, tá? Então, ele não pode recusar fé a documentos públicos. Criar distinções entre brasileiros ou preferência entre os mesmos. Ok? Bom, título 3º do município, capítulo único. Vamos falar um pouquinho da organização, como o município ele é organizado, tá? Passar aí para o artigo 10, que são poderes do município, independentes e harmônicos entre si. Mais uma vez eu chamo a atenção aí, tá? Que são os poderes, eles são independentes e harmônicos entre si, tá? Cada um no seu quadrado. E são dois. Quais são? Legislativo, né? O legislativo e o executivo. Então, notem vocês aí, e já presta atenção nisso, que o município ele não é dotado do poder judiciário, como é a União, por exemplo. A União detém 3 poderes. Vocês lembram disso? Legislativo, judiciário e executivo. Município esquece o judiciário, porque isso pode vir na prova, eles podem jogar lá, são poderes do município, independentes e harmônicos entre si. O legislativo, o judiciário e o executivo, aí o desavisado que não estudou, é isso mesmo, legislativo, executivo e judiciário. Não é, o município não tem judiciário. Então, ó, preste atenção nisso, beleza? Seção 2 da competência do município, artigo 11. Ao município compete prover tudo quanto diga respeito ao interesse local, especialmente, tá? Por quê, pessoal? Como eu falei, o município ele tem que atender o interesse dos munícipes, do local ali, tá? Um pouco maior, quem vai atender é o Estado, e maior ainda é a União, mas o município ele é responsável pela sua circunscrição. Então, ele vai, para prover aí assuntos de interesse local, primeiro, nós temos elaborar o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Não vou entrar no mérito agora
do que é cada um, tá? Mas no momento oportuno eu vou dar uma explicada rápida. Elaborar o plano diretor de desenvolvimento integrado, organizar o quadro e estabelecer o regime de seus servidores, ouvido o sindicato representativo da categoria, que deverá encaminhar parecer opinativo circunstanciado quando em ocasião de apresentação de proposições. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual, tá? Então, a criação, organização e supressão de distritos deve observar a legislação estadual, não é municipal, não. Beleza? Criar e organizar a Guarda Municipal destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Zelar pela liberdade de consciência e de crença e pelo livre exercício de cultos religiosos. Também coloquei aí suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, é o que acontece aqui, bem como legislar sobre assuntos de interesse local, tá? Coloquei alguns desse rol aí, mas é um rol extenso. No audiobook você vai poder ficar ouvindo aí, guardando, tá? Mas eu peguei os pontos aí mais, que eu achei mais relevantes para a gente. Seção 3 da competência comum. Bom, o município, ele tem competência privativa, tá? E competência comum. Essas que nós acabamos de ler, que compete ao município, tá? A competência do município, a gente pode até pegar aí que não vai envolver outros entes, porque outros entes serão envolvidos na competência comum, que aí ó, é a competência do município, artigo 12, comum ao Estado e à União, tá? Dá uma olhada no inciso 10 que eu falei com vocês aí, ó, criar e organizar a guarda municipal. Por exemplo, isso daí. Isso aí vai ser competência do município com a União e com o Estado? Não. Apesar de ter a lei lá federal das guardas municipais, mas a criação e organização da Guarda Municipal de Divinópolis é apenas do município, pessoal. Não é comum Estado e União, tá? Ao ponto que agora nós veremos, ó, que quando a gente fala da lei, das competências comuns, a gente vai falar de algo mais abrangente. Olha aí o inciso primeiro, zelar pela guarda da Constituição, das leis e instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Isso aí é só do município? Não, tá? Isso aí é comum, porque como que só o município vai zelar pela guarda da Constituição? Não, o Estado também tem que zelar, a União também tem que zelar. Proteger o meio ambiente, combater a poluição. Isso aí é só do município? Também não, por isso é comum. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e saneamento básico. Tá? Isso aí todos têm que fazer de forma conjunta. Botei também estabelecer e implantar política de educação para a segurança de trânsito. Tá? Isso aí acaba sendo também amplo. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Então, esses pontos que eu botei aí, nas competências comuns, vocês notem que são competências que vão abranger mais, né, perdão, e vão depender também da União e do Estado, não apenas do município. Beleza? Seção 4 do domínio público, artigo 13, são bens municipais todas as coisas móveis e imóveis e ações que a qualquer título pertençam ao município. Tá? Então, aí os bens, sendo eles móveis ou o município ele detém bens móveis, tá? Ou imóveis. A gente tem de imóveis, a gente tem prédios, enfim, tá? Praças, e a gente tem móveis, a gente tem veículos, máquinas, né? Mesas, enfim, computadores, tá? E também tem ações aí, direitos e ações do município a qualquer título. Artigo 14. Cabe ao prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a autonomia da Câmara naqueles que são utilizados em seus serviços. Serviços quem? Da Câmara. Tá? Mas a administração dos bens municipais fica a cargo do prefeito. Parágrafo único. É proibida a mudança de destinação total parcial de bem imóvel de uso comum do povo, sem prévia autorização legislativa, que será necessariamente precedida de concordância
do respectivo conselho comunitário. Tá? Então, olha aqui, ó. A mudança de destinação sendo total ou parcial de bem imóvel, tá? Que seja de uso comum, depende de autorização legislativa. Autorização legislativa, tá? Lembrando que o legislativo é a Câmara, então ele está falando de autorização da Câmara Municipal. Artigo 16. A alienação de bens municipais subordinada à existência de interesse público devidamente justificado será sempre precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas, tá? Outro ponto aqui a ser observado é que a alienação de bens municipais, tá? Ela deverá sempre, tá? Atender ao quê? A demanda de interesse público. Ok? Sem a demanda de interesse público, não haverá alienação de bens municipais. E também será sempre precedida de avaliação, ok? Se vale a pena ou não a alienação do bem. Aí aqui agora nós vamos falar sobre, né, quando são bens imóveis que são alienados e quando são bens móveis. Primeiro, ó, bens imóveis. Para alienação, depende de quê? Ó, inciso primeiro, de autorização legislativa e licitação na modalidade concorrência, dispensando-se esta nos seguintes casos. Quando ele está falando dispensando-se esta, ele está falando dispensando-se a, a licitação na modalidade concorrência. Beleza? Porque a autorização legislativa ela tem que ter. Então vamos lá. No caso de doação, constando da lei autorizativa e da respectiva escritura pública, os encargos do donatário, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de retrocessão, sob pena de nulidade do ato. Quando for permuta, tá? Por outro imóvel, quando for troca, permuta é troca, tá? Quando for permuta por outro imóvel que atenda às finalidades precípuas da administração municipal, observados fatores localização e preço compatível com o valor de mercado, apurada a época de sua avaliação, tá? C, aí ficou dação, mas é doação em pagamento, então poderá, nesse caso aí também, ser dispensada a licitação. E D, que eu coloquei aí, venda a outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo. Beleza? Então aí nós estamos falando de alienação de bens imóveis. Tá? Então guarda aí, ele vai depender de autorização legislativa, sim. Entretanto, nos casos que nós vimos aí, poderá ser dispensada a licitação, que será na modalidade concorrência. Agora, os bens móveis, eles dependem de licitação, tá? Não dependem de autorização legislativa, que essa licitação será dispensada em quais casos? Ó, doação, permuta por outro bem que atenda às finalidades precípuas da administração municipal, observados fatores de utilidade e preço compatível com o valor de mercado, apurada a época da respectiva avaliação, também venda de ações que serão obrigatoriamente negociadas em bolsa, obedecida a legislação específica, venda de títulos na forma da legislação pertinente, venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da administração pública municipal em virtude de suas finalidades institucionais e também os bens móveis, tá? Poderá ter a dispensa da licitação na venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da administração pública sem utilização previsível por quem deles disponha. Falei aí do inciso F, ok? Inciso terceiro, a venda de áreas urbanas remanescentes de obras públicas ou inaproveitáveis para qualquer título de edificação aos proprietários de imóveis lindeiros,
depende apenas de avaliação prévia e autorização legislativa. Não depende de licitação, tá? Parágrafo 1º. O município, preferencialmente, a venda ou adoção de seus bens imóveis concederá direito real de uso mediante prévia autorização e licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta quando o uso se destinar a outro órgão ou entidade da administração pública. Então, quando for para venda, doação para entidade pública ou outro órgão aí, é dispensada a licitação, tá? Artigo 2º, a aquisição de bens imóveis por compra ou permuta dependerá de prévia avaliação, e autorização legislativa. O objetivo aí, tá? Lembrando que permuta é a troca por outro imóvel, mas depende sim de prévia avaliação e autorização legislativa no caso de aquisição de bens imóveis. Parágrafo 3º, os imóveis doados pelo município não poderão ser alienados ou transferidos a qualquer título antes de 10 anos, devendo constar obrigatoriamente do ato translativo esta condição, sob pena de nulidade desse ato. Beleza? Então, prazo aí de 10 anos, ok? Para que um bem imóvel possa ser alienado ou transferido após, a doação do município. Artigo 17, nenhum contrato de concessão de uso gratuito ou oneroso, né? Oneroso aí no caso, que causa não prejuízo, mas que deve ser pago, tá? De arrendamento ou de aluguel de bem imóvel do município poderá ser firmado sem prévia autorização legislativa e o devido procedimento licitatório. No parágrafo único, diz que submetem-se ao disposto neste artigo as fundações, as autarquias e as empresas públicas municipais. Aqui, quem tem um conhecimento já maior, já vai entender que ele está falando nesse parágrafo único da administração indireta. Ok? Nós temos a administração direta, né, que são as secretarias, enfim. E aqui a gente já fala de administração indireta. Artigo 18. A concessão e a permissão para a prestação de serviços públicos obedecerão ao disposto na legislação específica. Beleza? Então, preste atenção nesse finalzinho aqui. Concessão e permissão liga sempre à legislação específica. Artigo 19. A permissão de uso de qualquer bem público será disciplinada por decreto e poderá ser feita a título precário. Título precário é aquele que não tem força, tá? Aí, a qualquer momento, o poder público pode ir lá e tirar essa permissão. Isso que é título precário. Guarda aqui também, permissão, a gente está falando que é disciplinada por decreto. Tá legal? Artigo 20. A autorização de uso, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será feita e disciplinada por portaria, para atividades ou usos específicos e transitórios. Então, notem aqui, pessoal, artigo 19, permissão tem o decreto. Autorização, artigo 20, eu tenho portaria, tá? Preste atenção nisso aí, já vai fazendo suas anotações. Artigo 21. É vedada a cessão gratuita a particulares, mesmo para serviços transitórios de máquinas e equipamentos do município, ressalvados os casos previstos em lei. Então, aí, em regra, tá? Não pode, ou é vedada a cessão gratuita aí a particulares, tá? Mesmo que aqueles serviços sejam temporários, vamos dizer assim, as máquinas e equipamentos do município. Em alguns casos aí, previstos em lei, poderá ser cedido às máquinas. Parágrafo único. A violação do disposto neste artigo constitui infração político-administrativa. Artigo 22. Os critérios para a denominação dos próprios municipais serão regulamentados na forma da lei, respeitados os princípios constitucionais
pertinentes, tá? A gente fala em denominação de próprios municipais, a gente fala de ruas, praças, enfim, ok? Então, depende aí de princípios constitucionais, ou melhor, na forma da lei, respeitando os princípios constitucionais pertinentes. Seção 5 da Administração Pública, bora comigo aí, dá uma olhada no artigo 23, que diz que a administração pública direta e indireta do município, lembra que eu falei aí, ó? Então aqui ele já está começando a dividir, ó. Administração pública, nós temos a direta, temos a indireta. Então, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade e transparência, e aos demais princípios constitucionais. Beleza? Então, aqui nós estamos falando dos princípios da administração do município de Divinópolis. Tá? Parágrafo 1º, os atos administrativos de competência do prefeito devem ser expedidos nos termos da lei. Parágrafo 2º, a publicidade dos atos, programas, projetos, obras, serviços e campanhas da administração pública, direta ou indireta, fundações e órgãos controlados pelo poder público, ainda que custeados por entidades privadas, deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, tá? Símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades, servidores públicos ou partidos políticos. Okay? A administração pública não tem dono, pessoal, não tem que ter cara, ela tem que ter a bandeira do município, o nome do município. Por isso que não pode, nas publicidades, tá? Fazer qualquer tipo de propaganda que envolva aí promoção pessoal de autoridade ou de algum servidor, de algum partido político. Beleza? Parágrafo 3º, o não cumprimento do disposto neste artigo implicará em infração político-administrativa. Próximo artigo, 24. A administração pública direta é aquela que compete a órgão de qualquer dos poderes do município. Então, ele já está falando aí, ó, que a direta é ligada ao legislativo e executivo. A indireta, como eu falei para vocês, está aí, ó. Autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública, fundação pública. Professor, mas isso, o que isso tem a ver? Pô, galera, ele pode perguntar aí, ó, fazem parte da administração indireta do município ou faz parte as autarquias, entendeu? Ele pode botar a Secretaria de Saúde, que estaria errado, que é direta, tá? Então, dá essa notada aí, ó, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública, fundação pública, faz parte da administração indireta, ok? Que é ligada ao executivo e ao legislativo, aí a gente fala de administração direta do município. Parágrafo 1º. Somente por lei específicas poderão ser criadas empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquia, fundação pública, tá? Também quero chamar a atenção de vocês para esse parágrafo aí, tá? Quando for, não só para criação, tá? Eu vou além, para criação, extinção, tá? Por exemplo, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e fundação pública, é necessário lei específica, tá? Depende de lei específica para esses casos aí. Parágrafo 2º, depende de autorização legislativa, que é outra coisa, já não é específica. Em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no parágrafo anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Então, destaca isso aí também, por favor, lei específica para criação, tá? Que no caso ele só botou criação de empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquia e fundação pública, já, tá? Para a criação de subsidiárias dessas mencionadas acima, depende de autorização legislativa. Artigo 26. É vedado ao município subvencionar auxiliar, de qualquer modo, com recursos pertencentes aos cofres públicos, quer pela imprensa escrita, pelo rádio ou televisão, ou seja, parte toda de propaganda, o serviço de alto-falante ou qualquer outra forma ou comunicação, propaganda político-partidária ou com fins estranhos
à administração pública, tá? É para não ter aí beneficiados que não devam ser, a não ser a municipalidade, o interesse dos munícipes. Artigo 27. Os atos de improbidade administrativa importarão em suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, no ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Tá? Esse estudo aqui é muito aprofundado, tá? Não demanda. Aí seria outro tipo de curso, enfim, que aí você pode estudar num curso de direito administrativo, tá? Mas eu quero que você guarde esse artigo aí no coração, tá? Os atos de improbidade administrativa importarão aí nessas sanções, mas no finalzinho, ó, sem prejuízo da ação penal cabível, tá bom? Dá uma voltada aí, dá uma importância aí nesse artigo. Artigo 28. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, tá? Então, as pessoas jurídicas, quando for direito público, ok? São aquelas que são da administração pública. E a de direito privado são aquelas que prestam serviços para a administração. Responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Segurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo, dolo aí quando há intenção, ou mesmo na culpa, quando não há intenção. Então, mesmo tendo intenção ou não tendo intenção, haverá responsabilização nos casos, aí dos agentes, né? No caso de danos. Artigo 29. Os cargos públicos da administração direta, indireta e fundacional serão criados por lei, que fixará a quantificação, denominação, vencimentos, condições de provimento e plano de carreira. Presta atenção no termo aí, criados por lei. Tá? Todo cargo público, pessoal, ele tem que ser criado por lei. Tá? Senão, não vale. Tá bom? Então, ó, cargos públicos, dependentes de se administração direta, indireta ou fundacional, deverá ser criado por lei. Dos serviços e obras públicas, artigo 30, os serviços públicos e de titularidade pública de interesse local serão prestados diretamente sob regime de concessão ou permissão. A gente já viu alguns casos aí que o município ele não tem condições técnicas, mesmo técnicas, de fazer, né, um determinado serviço. Então, ele acaba pegando lá um prestador, tá, para fazer esse serviço, para realizar essa ação. E será feito. Quando é feito, tá? É por concessão ou permissão. Parágrafo 1º, a concessão, bem como sua renovação ou prorrogação, só será feito com autorização legislativa. Já a permissão de serviço de utilidade pública, sempre a título precário, que eu já expliquei o que é, será autorizado por decreto após edital de chamamento de interessados para escolha do melhor pretendente, procedendo-se às licitações com estrita observância da legislação federal e estadual pertinente. Olha como é importante você estudar com a gente, porque às vezes passa batido, pessoal, mas olha aqui, ó, parágrafo 1º, de novo, ó, concessão, tá legal? Ela é feita através de quê? Ó, só poderá ser feita com a autorização legislativa, lá do pessoal da Câmara. Vou sempre falar para ligar uma coisa a outra. Já a permissão, ela é a título precário, que eu já falei que a hora que a administração quiser encerrar, ela encerra, será será autorizada por decreto. Então, são coisas diferentes. Então, concessão, você vai ligar a autorização legislativa. Permissão, você vai ligar a decreto, autorização por decreto. Parágrafo 3º, a lei disporá sobre o regime dos concessionários permissionários, a organização e o funcionamento e a fiscalização de serviços, os direitos dos usuários, também a obrigação de manter o serviço adequado, as reclamações relativas à prestação de serviço e o tratamento especial em favor do usuário de baixa renda. Beleza?
Bom, seção 7 dos servidores municipais, artigo 31. Os servidores públicos municipais serão regidos por estatuto próprio, observados limites e princípios constitucionais, sendo ouvido o sindicato representativo da categoria quando em ocasião de apresentação de proposição de lei, através de caminhamento de parecer opinativo circunstanciado. Bom, essa parte aqui você vai estudar melhor comigo no Estatuto dos Servidores, ou regime jurídico dos servidores, tá? Mas rapidamente, para você entender, os servidores públicos municipais, ele diz, serão regidos por estatuto próprio. O que quer dizer isso? Bom, eu gosto de fazer uma comparação, uma analogia, para você entender rapidamente, tá ok? Você que está estudando para fazer concurso público, você provavelmente seja funcionário da iniciativa privada. Lá você é o quê? Seletista, porque você é regido pela CLT, que são as consolidações das leis trabalhistas, leis de trabalho, tá? Então lá você é seletista, o seu regime jurídico é esse. Quando você vem, tá, para a administração pública, você vai seguir ao estatuto, ao regime jurídico único do município, que no caso aqui que ele diz que é estatuto próprio. Então você passará a ser estatutário. Entendeu? Iniciativa privada seletista, servidor público, tá? Falando especificamente aqui de Divinópolis, estatutário. São coisas diferentes. Benefícios que tem uma que em outro não tem, enfim. Aí você vai ver comigo lá, estatuto. Espero que você também estude com a gente lá, tá bom? Bom, fechamos a nossa primeira aula e toda aula nós fazemos uma questão e também depois eu vou fazer uma bateriazinha de questões com vocês, tá? E você vai fazer o seguinte, você vai pausar o vídeo, tá? A questão ela está em cima do que nós vimos nessa aula, você vai pausar, vai responder e eu já volto aí, ó, com um gabarito comentando a questão. Vamos lá, pessoal, voltando. A questão ela diz o seguinte: aponte a opção correta, presta atenção nesse termo para você não se confundir. Então, ele quer a certa, tá? Correta à luz da Lei Orgânica de Divinópolis. A letra A diz o seguinte: a aquisição de bens imóveis por compra ou permuta dependerá de prévia avaliação e autorização do Poder Executivo. Opa! Ele errou aonde, pessoal? A letra A no finalzinho lá. Artigo 16, parágrafo 2º, diz que a aquisição dos bens imóveis por compra ou permuta depende de quê, pessoal? Prévia avaliação e autorização legislativa, do legislativo, não é do executivo. Então, a letra A está incorreta. Letra B são símbolos do município, a bandeira, as armas, o hino e o brasão. Opa, o equívoco da opção está em armas. Eu até criei um mnemônico rapidinho lá para a gente, né, que é o BHB, bandeira, hino e brasão. Então, olha aqui, artigo 5º. Os símbolos do município de Divinópolis são bandeira, hino e brasão. Armas não entram, tá? Porque tem alguns municípios que têm armas como símbolo. Então, a letra A e a letra B estão equivocadas. Aí, letra C, somente por lei específica, poderão ser criadas empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquia ou fundação pública. Certinho, nós vimos isso, ok? Aí é o nosso gabarito, mas dá uma olhada aqui, ó, artigo 25, parágrafo 1º. Eu até frisei, ó, pessoal, presta atenção em lei específica, porque as subsidiárias é a autorização legislativa, lembram disso? Tá? Então, aqui, ó, para a criação de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e fundação, demanda aí de lei específica. Vamos dar uma olhada aí na letra D. É vedada a cessão gratuita a particulares, exceto para a realização de serviços transitórios de máquinas e equipamentos do município, ainda que haja previsão legal. Opa! Não é não, pessoal. Artigo 21, tá? É vedado, ó, mesmo para serviços transitórios, máquinas e equipamentos do município, ressalvados os casos previstos em lei, tá? Então, quando ele diz aqui, ó, ainda que haja previsão legal, que é vedado, tá?
Não é, beleza? Então, aí o equívoco da questão da letra D. Então, o nosso gabarito aí ficou sendo a letra C. Certinho? Bom, te agradeço por você estar aqui, a nossa primeira aula, tá? Espero que você continue com a gente aqui. Já te convido de novo a se inscrever no canal, ativar o sininho, tá? Deixa o like aí que nos ajuda bastante, dentro do possível, compartilhe o nosso conteúdo. Dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, lá tem nossas redes sociais, tem playlists aí com mais vídeos, enfim. Você pode dar uma olhada lá e acredito que você vai gostar, vai gostar. Bom, aqui ó, professor Gabriel Velasco do IASE, trabalhando para a sua aprovação. Forte abraço, até a próxima aula, nos vemos em breve. Tchau!